Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, Deus seja louvado pela sua vida, que o Espírito Santo hoje se acerque de você e te encha de bênçãos. Que Ele visite você, visite a sua casa e derrame bênçãos sem medida sobre sua família. Estamos numa jornada espiritual, está quase chegando ao final, é verdade, mas estamos na última semana e o Espírito Santo tem falado tanta coisa para a gente, não é? Umas mensagens são mais assim incisivas, outras são menos incisivas, umas falam diretamente para a gente, outras parecem que o Espírito Santo não está dizendo nada para nós, mas ele está pedindo para a gente então dizer mesmo assim, porque alguém vai ouvir, alguém vai assistir essa mensagem e essa mensagem vai ser para ele, para ela. Então a gente está aqui fazendo então só o que o Espírito Santo está pedindo. Ele está dizendo: pregue a palavra. Quer alguém ouça, quer deixe de ouvir, pregue a palavra. Ezequiel capítulo 3, né? Então Deus, Ele quer que a gente pregue a palavra. E o Espírito Santo é o que vai operar a grande reforma na igreja. Ele é que vai purificar a igreja. Ele quer purificar primeiro o Zorobabel, que sou eu, você, e para depois ele purificar a igreja. É Ele que vai fazer a reforma. Toda a metodologia humana vai falhar. Todo método humano vai fracassar. Toda estratégia humana dará em nada. Mas quando o Espírito Santo agir, as coisas acontecerão para a glória de Deus. Oremos ao nosso Pai Celeste. Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo está nesse mundo e está em nós para modificar a nossa vida e para transformar esse mundo. Para que de volta nós glorifiquemos o Pai que nos criou, o nosso Deus eterno. Ele diz: eu criei vocês para a minha glória. Então, Senhor, ajude-nos a glorificar o Teu nome em tudo que nós fizermos. Que o Espírito Santo, agindo em nós, por nós e através de nós, realmente espalhe essa lâmpada, espalhe essa luz por onde a gente for. Que a Tua palavra, a verdade, seja entronizada em nosso coração. Diz Isaías capítulo 8, verso 16, sela a lei no coração dos meus filhos. Senhor, então sela a Tua palavra em nosso coração. E fala conosco agora, Pai. Nós adoramos o Senhor e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, Apocalipse, abra sua Bíblia. Não existe comunhão sem a palavra. Apocalipse capítulo 7. Depois disto, depois do reavivamento, depois do reavivamento do povo de Deus, depois do reavivamento da igreja de Deus, depois do reavivamento. Veja, o reavivamento é as gotinhas do Espírito Santo. Não confunda, tá? A chuva veio para os discípulos depois. A chuva não foi para converter os discípulos. A chuva foi para encher os discípulos de poder, de autoridade, para falar em nome de Deus, para mostrar a verdade de Deus. E as pessoas crerem na verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que liberta as pessoas, não é a mentira. Também não é por força, não é por violência. Não é eu dizer para as pessoas que ela vai morrer se ela não aceitar a Deus de todo jeito. Deus não vai levar ninguém para o céu forçado, não. Tá? Então não adianta isso, não. Então depois do reavivamento, depois que Deus derramar o poder do Espírito Santo nos convertidos, nos santificados, nos vencedores da besta e do maligno, Apocalipse 13, nos vencedores do pecado, naqueles que têm o coração cheio do Espírito Santo e da verdade, aqueles que andam com Deus, aqueles que vivem na presença de Deus. Então agora eles vão ser as testemunhas de Deus para levar o selo de Deus
a quem não está no aprisco. Aos filhos de Deus e às filhas de Deus que ainda estão longe do aprisco. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 diz: depois disto, aqui está falando que tem 6 selos, né? No o capítulo 7 é uma pausa dos selos. Primeiro selo, segundo selo, sexto selo, né? Aí o capítulo 7 é um intervalo aí, ó, entre o sexto selo e o sétimo selo. É um intervalo entre o capítulo 6 e o capítulo 8. É uma pausa da continuação do assunto do capítulo 6, que continua no capítulo 8. Essa pausa, Deus diz, no meio dessa pausa aí, ele diz: 4 anjos saem do trono de Deus. 4 anjos saem do trono de Deus e vão aos 4 cantos da terra. João viu 4 anjos que veio do céu, de diante de Deus, e eles agora estão em pé, cada um nos 4 cantos da terra. É por isso que alguns acham que a terra é quadrada, né? Porque diz que aqui cada anjo está num canto da terra, então nos 4 cantos da terra. Mas a terra não é quadrada não, tá? Tem nada a ver não. A Bíblia não está dizendo que a terra é quadrada não. Então os 4 anjos estão nos 4 cantos da terra. E por que Deus enviou esses 4 anjos? Eles têm uma obra a fazer: parar o mal, frear o mal. Diz aí, ó, conservando seguro os 4 ventos da terra. Ventos da maldade, ventos da injustiça, ventos da morte, ventos da impiedade. Os ventos desse mundo. Ventos do sofrimento, como você quiser classificar esses ventos aí, tá bom? É os ventos da maldade. Para que nenhum deles soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. E agora esses 4 anjos estão segurando, detendo a ira do Satanás. Viu por que Satanás ainda não transformou esse mundo numa lata de lixo? Imprestável, que Deus nem conseguiria fazer mais nada? Deus, assim como Deus permitiu que Jó sofresse nas mãos de Satanás, mas Satanás só podia trazer a doença para Jó, mas Satanás não tinha o direito de matar Jó. Ele até matou os filhos de Jó, matou os animais de Jó, matou os servos de Jó, os empregados, né? Mas ele não pôde matar Jó, porque Deus disse: em Jó você toca, mas em Jó você não faz nada além de tocar nele. Você pode trazer sofrimento para a vida dele, você pode trazer dor para ele, mas você não pode ir além disso. Porque até Satanás, nesse mundo, ele tem liberdade de agir, é verdade. É verdade, meus irmãos. Satanás tem liberdade de agir. É por isso que você vê as injustiças. É por isso que você vê a maldade. É por isso que você vê a dor. É por isso que você vê lágrimas em todas as ruas desse mundo tenebroso hoje. Satanás está irado. E ele não quer que Deus salve pessoas. Então ele manda essa maldade, ele espalha essa maldade através dos filhos da ira. Os anjos maus são os seus comissionados para usar homens e mulheres, filhos de Deus, criados à imagem de Deus, criados para refletir a glória de Deus. Agora são instrumentos do mal, espalhando injustiça, espalhando maldade. Então Deus diz para os anjos: vão lá e segurem os 4 ventos da maldade. Segurem os 4 ventos. Segurem nos 4 cantos da terra para segurar, para deter, para limitar os ventos da maldade. Agora você entende por que eu disse que foi a misericórdia de Deus que, ao entrar naquela escola, aquele maldito homem lá só conseguiu matar 2 crianças.
não fosse o freio de Deus, não fosse a mão de Deus, não fosse a providência de Deus, ele teria destruído a escola inteira, meus irmãos. Ele não teria ido lá com facão, ele teria ido lá com uma arma de fogo. E mesmo quando aquele menino entrou na escola em São Paulo com arma de fogo, em algum momento a arma falhou. Em algum momento ele foi detido por professores. Alguém foi usado por Deus para deter, para frear o mal, para colocar limites no mal. Satanás, ele traz sofrimento para a gente, sim. Ele traz dor, ele traz lágrimas, ele traz tristeza, ele traz separação, ele traz angústia, ele traz infelicidade. E aí eu e você olhamos para o Deus do Velho Testamento e dizemos, foi Deus que fez isso. Deus fez isso. Não. Deus enviou 4 anjos aqui para deter, para frear, para limitar as ações do diabo, a fim de que Deus não perca de todo essa guerra contra Satanás. Existe uma guerra entre a verdade e a mentira. Então Deus agora quer selar o povo dele com 2 selos. O selo da verdade, que é a lei. Isaías capítulo... Não, vamos terminar de ler o texto, né? Vamos lá. Diz aí, ele está detendo os 4 ventos para que não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores. E viu agora outro anjo. Agora vem o Espírito Santo, né? Para selar. João viu o Espírito Santo em forma de anjo. Viu outro anjo descendo do sol. O anjo agora desce do sol, tendo o selo do Deus vivo. Tendo o selo do Deus vivo. E esse anjo clamou agora em grande voz aos 4 anjos, dizendo, não soltem os ventos, não danifiqueis a terra, não permitam que a terra seja danificada, nem o mar e nem as árvores, até que eu sele os servos do nosso Deus. Até que eu sele os servos do nosso Deus. Esse anjo aqui, Apocalipse capítulo 12, diz que é uma mulher, né? Apocalipse 12 apresenta essa mulher vestida do sol, com a lua e as estrelas debaixo dos seus pés, a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Apocalipse capítulo 14 também fala deste selo. Apocalipse 14, verso 3, né? Verso 3. Deixa eu ver isso mesmo. Fala dos 144.000 que foram selados. Diz assim, olhei e eis o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o nome de Deus, e o nome de Jesus Cristo. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, com trovão, e ouvi a voz de harpistas que tangiam harpa, e entoavam o cântico diante do trono e diante do Cordeiro. Ele está dizendo aí, né? Verso 3, e entoavam o cântico diante do trono e diante dos seres vivos e diante dos anciãos, e ninguém podia cantar o cântico senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Estes são aqueles que não se macularam com falsas doutrinas, são castos, são eles os seguidores do Cordeiro aonde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e eles não têm
nenhuma contaminação doutrinária. Veja, meus irmãos, Deus está selando um povo. Apocalipse capítulo 7 fala que esse povo é 144 mil. Mas nós não vamos trabalhar esses 144 mil porque eu já expliquei que os 144 mil são as pessoas de toda a terra. Agora nós precisamos entender o que é o selo. O que é o selo? Então, Isaías capítulo 8, versículo 16. Isaías 8, versículo 16, está escrito. Veja, Isaías 8, 16, diz assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, o que é o selo aqui? É a verdade. E a lei de Deus é a verdade. Está no Salmo 119, versículo 142. Então o Espírito Santo tem uma verdade para selar no coração das pessoas. O Espírito Santo não é ele que sela, é ele que sela. É o Espírito Santo que vai selar as pessoas para a vida eterna. Deus está detendo os ventos da maldade, porque Deus tem filhos neste mundo que ainda não conhecem a luz. Deus tem filhos que ainda estão escravizados pelo mal. Deus tem filhos que têm uma concepção errada de Deus. Tem preconceitos a respeito de Deus. Porque as pessoas ensinaram a eles assim. Ensinaram-os a odiar a Deus, a ver Deus como um carrasco, a ver Deus como mal, a ver Deus como um ser estranho. Então Deus tem filhos nessa terra que precisam da verdade. E Deus falou em Daniel capítulo 8 que a verdade seria lançada por terra. Tá certo? Isaías 58, Isaías 56 a 58, né? Em Isaías está escrito que Deus teria os seus reparadores de brechas. Mas, lá, Daniel 8, verso 12, e o exército lhe foi entregue, e com o sacrifício diário por causa das transgressões. E ele deitou a verdade por terra, e o que ele fez, ele prosperou. Verso 13, ouvi um santo que falava a outro santo, até quando durará isso? Até quando durará esta visão? E o sacrifício será pisado, e a assolação continuará. Até quando o santuário de Deus vai ser desprezado, a verdade de Deus vai ser desprezada? E ele disse, até 2.300 tardes e manhã, e então o santuário deverá ser purificado. Então Deus tem uma verdade. É verdade que o inimigo, Satanás, pegou a verdade de Deus, e ele pegou essa verdade e lançou por terra. E então é por isso que hoje as pessoas ficam dizendo que Deus não existe, ficam dizendo que Deus não é bom, ficam dizendo que Deus castiga, que Deus mata, que Deus se vinga, que Deus é o responsável por todas as injustiças desse mundo. Então o Espírito Santo agora ele vai usar um povo, diz Apocalipse 7, que vai vir um anjo, esse anjo é uma igreja, Apocalipse 12, já expliquei que ali é mostrado uma igreja vestida do sol, e diz que o anjo sai do sol, uma igreja vestida do sol, com a lua e as estrelas debaixo dos pés, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. E agora Isaías diz, sela a lei no coração dos meus discípulos, a verdade de Deus. Então, a Bíblia, primeiro, vamos dizer que o selo de Deus é a Bíblia, a verdade de Deus, a verdade, o selo da verdade. O Espírito Santo vem selar um povo com a verdade. Deus vai selar um povo que segue a verdade. Por isso, Isaías capítulo 26, versículo 2, Deus pode dizer que vem salvar um povo que observa a verdade. Isaías 26, versículo 2.
Deus vem salvar um povo que observa a verdade, que pratica a verdade. Então, o selo de Deus é a verdade. Então, quando os adventistas do sétimo dia ensinam que o selo de Deus é a lei de Deus, é o sábado, eles estão certos. Por quê? Porque o sábado faz parte da lei, e a lei é a verdade. A Bíblia toda é a verdade. Tá certo? Diz Isaías 26, versículo 2. Abram-se as portas para que entre o povo justo que observa a verdade. Isaías 26, versículo 2 é claro, Deus está selando um povo. Isaías 8,16, desculpe. Isaías 8,16, Deus está selando um povo em toda a terra. Esse povo está sendo esclarecido de que a lei de Deus é imutável. A lei de Deus é perfeita. Então o Espírito Santo está selando a lei no coração dos filhos de Deus. Por isso, nós lemos em Ezequiel capítulo 11, versículo 17 e 18, que Deus vai tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, para que nesse coração de carne ele coloque a sua lei. E então agora, com um coração de carne, um coração convertido, transformado pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, a gente obedece à lei por amor, não por medo de castigo, não por mérito, para produzir mérito para ser salvo. Ninguém é salvo por nada não, meu irmão. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Então, quando o Espírito Santo vem, ele vem colocar a verdade em nossa vida. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, o Espírito Santo, o selo aqui é o Espírito Santo. Tá? A lei, o Espírito Santo vai selar com a lei, né? Agora, vamos para 1 Coríntios, capítulo 1. Deixa eu ver se é Coríntios 1. Coríntios 1. Veja, versículo 22. O qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Pronto, meus irmãos. Veja, se a lei é colocada no coração, Paulo está dizendo que Deus nos deu o Espírito Santo. Deus nos selou. Veja o verso 22. Eu vou ler o 21 também. Veja bem. E o que confirma conosco em Jesus Cristo, o que nos ungiu é Deus. Deus nos ungiu. E ele nos ungiu com o quê? O qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Então o selo colocado no coração dos filhos de Deus, a lei aqui, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a verdade, meus irmãos. Se o Espírito Santo é a verdade, a lei de Deus é a verdade, o sábado é a verdade, né? Os mandamentos todos são verdade. Salmo 119, versículo 165. Todos os mandamentos são verdade. Todos os mandamentos são a verdade. Então, o primeiro Deus sela, o Espírito Santo sela o nosso coração com a verdade. Ele é o selo, o Espírito Santo é o selo. Agora ele sela a gente com a verdade. Ah? E aí, vamos para a segunda questão. E aí, o selo é a verdade e o selo é o próprio Espírito Santo. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Tem outros textos, tá? Mas eu não vou usar os outros textos, não. Mas outros textos dizem que o selo é o Espírito Santo. Mas eu vou ler Efésios 1. Efésios capítulo 1. Versículo 13. Efésios 1, versículo 13 está escrito, olha. Em quem vocês também estão. Nós estamos em quem? Em Jesus Cristo. Depois que ouviu a palavra da verdade, veja aqui a verdade sendo colocada em nosso coração mais uma vez. Nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo crido no evangelho de Deus, tendo crido na palavra de Deus, a gente é selado com o Espírito Santo da promessa.
Então, o selo de Deus é a lei, o selo de Deus é o Espírito Santo. O selo é a verdade, o selo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a verdade. Então, quando as pessoas dizem que o selo é o Espírito Santo, então está certíssimo. Certo. Justo, verdadeiro. O Espírito Santo é o selo. Agora, o selo de Deus é dividido em duas partes. O Espírito Santo sela o nosso coração com amor, com a verdade, né? Ele sela com a vida eterna. Vocês creram, vocês aceitaram, então vocês são selados com a vida eterna. Efésios capítulo 1, verso 14. Veja, verso 1, 13 diz assim: nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia de Deus de que você agora, que você aceitou o selo de Deus, aceitou o Espírito Santo como Deus na sua vida, como selo de Deus, como selo da salvação, como selo da verdade. Então, o Espírito Santo agora garante a você que você passa a partir de agora, não só continuar com o nome no livro da vida, mas você passa a ser filho de Deus e herdeiro do céu. Herdeiro do reino de Deus e de Jesus Cristo. Você é herdeiro do reino de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Por isso Paulo disse em Hebreus capítulo 11 que Jesus Cristo tem alegria, Jesus Cristo tem prazer de chamar Renivaldo de irmão. Jesus Cristo tem prazer de chamar você de irmão, porque ele selou você, o Espírito Santo selou você com a verdade, o Espírito Santo selou você com a salvação. O selo de Deus é a verdade, o selo de Deus é a salvação. E quem é que faz? Quem é que opera a verdade em nosso coração? Quem é que nos dá a verdade? Quem é que coloca a verdade em nosso coração para a gente obedecer a Deus? O Espírito Santo. Sela a lei no coração dos meus discípulos. E Paulo disse que Deus selou o Espírito Santo em nossos corações. E agora diz aqui, Efésios capítulo 1, versículo 13, que se você ouviu a palavra, se você creu na verdade, se você aceitou o evangelho da salvação, e você crê, você é selado com o Espírito Santo da promessa. E aqui diz que ele é o penhor, ele é a garantia da nossa herança, com a finalidade da redenção e possessão adquirida para louvor e glória de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, o que está escrito aí, meus irmãos? Efésios 4, 30. Não entristeça o Espírito Santo, no qual você foi selado para o dia da salvação, da redenção, do resgate, para o dia da volta de Jesus Cristo. O selo da salvação quem é? O Espírito Santo. Quem é o selo da verdade? O Espírito Santo. Meus amados, agora, veja, Apocalipse capítulo 14, versículo 1 a 3, fala das características das pessoas que receberam o selo, né? São pessoas que estão lá. Esse selo, para nós, não é o selo da salvação. Para nós, e não esqueça de Zacarias 2, e não esqueça de Isaías capítulo 43, versículo 10. Nós já somos selados por Deus. Nós já temos o Espírito Santo, a gotinha que Deus colocou nos discípulos. Antes da chuva temporã, Deus coloca sobre nós o Espírito Santo para causar o reavivamento. E agora, a igreja reavivada, a igreja de Apocalipse capítulo, o anjo de Apocalipse capítulo 7, o anjo de Apocalipse capítulo 14, essa igreja de Apocalipse 12, essa igreja de Timóteo 2,15, a coluna e baluarte da verdade, ela precisa do poder do Espírito Santo para levar essa verdade para as pessoas, para colocar esse selo agora nos filhos de Deus que estão fora do redil. E aí você entende agora Mateus capítulo 23, onde Jesus Cristo diz que tem uma fila entrando no reino de Deus e uma fila saindo do reino de Deus. Porque quem não receber a chuva serôdia para testemunhar, é porque ele não foi santificado, não teve a sua vida santificada. Veja porque que precisa haver um reavivamento interno, precisa haver um reavivamento individual para depois haver o reavivamento coletivo. Porque Deus vai ter uma igreja convertida, plenamente convertida. E aí, Salmo 1, nós vamos ter a nossa série dos Salmos. Salmo 1, versículo 5, diz que os pecadores não ficarão, não permanecerão na congregação dos justos.
Deus vai ter uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja zelosa de boas obras para levar o testemunho para aqueles filhos de Deus que estão lá fora. E aí Deus dizer para eles lá, sai dela, povo meu. Né? É o mesmo que Deus está dizendo, venha para mim. Saia da mentira, saia dos erros, saia daí. E então o povo de Deus vai ouvir o grande clamor de Apocalipse 18, versículo 1. O grande clamor do povo de Deus, né, santificado, reavivado, reformado, vai ouvir e vai vir para cá, formando uma grande multidão, né, dos salvos em Jesus Cristo. E aí Deus, capítulo 19, tem as bodas do Cordeiro, capítulo 20 tem o julgamento dos ímpios, e aí, capítulo 21 tem a criação do novo céu e nova terra, Apocalipse. O Apocalipse, que as pessoas dizem, tem medo do Apocalipse por causa das pragas, por causa das bestas, por causa dos cavaleiros, por causa das guerras, né? Por causa da besta montada, a mulher escarlata montada na besta. O Apocalipse é, na verdade, a revelação do grande plano de Deus de salvar o pecador e acabar com o mal. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Daniel disse que a verdade foi lançada por terra, meus amados. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A verdade foi lançada por terra por 42 meses. A verdade foi lançada por terra por 1260 anos. A verdade foi lançada por terra por 2300 tardes e manhãs. Mas lá em Daniel capítulo 8, versículo 14, existe a promessa. Depois de 2300 anos, a verdade seria restaurada. A verdade seria restabelecida e ela seria colocada no coração dos filhos de Deus. E agora o Espírito Santo tem essa obra de selar um povo para a salvação, selar um povo para a vida eterna. Meus amados, eu queria terminar esse texto com vocês em Ezequiel capítulo 9. Eu sei que você e eu, nós aprendemos demais, gente. Por isso que você precisa ler a Bíblia diariamente. É na Bíblia que a gente aprende a fazer as conexões dos textos. Deus está ansioso para selar um povo. Deus está ansioso para salvar essas pessoas que estão aí, meus irmãos. Essas pessoas que estão jogadas nas sarjetas, pessoas comendo lixo, né? Quando eu vim para cá agora tem um rapaz que mora embaixo de um pé de goiaba ali. Tem gente morando embaixo da ponte, tem umas pontes por aqui, e as pessoas moram embaixo da ponte. Eu estive em Salvador recentemente. Quantas pessoas morando embaixo da ponte? Quantas pessoas morando embaixo de barracos de palha, de lona, calor infernal durante o dia, frio congelante à noite. É esse o mundo que nós estamos vivendo. Mas Deus tem uns filhos dele aí, ó, no meio desse lixo todo, no meio dessa maldade toda, dessas injustiças todas. Deus tem seus filhos. E Ele quer selar esses filhos. E agora, Ele mostra aqui a necessidade que eu e você tem de uma vida consagrada para que a gente seja o instrumento de Deus para selar. Veja. E clamou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei aproximar a verdade, os verdugos da cidade, e cada um traga em sua mão um instrumento para destruir. É verdade. Vai haver uma destruição final, mas não é das pessoas, é do mal, né? Deus quer destruir o mal. E agora aí vem aqueles 4 homens, né? Tem 4 homens agora aqui. Do norte, vem cada um, 6 varões. 6 varões vieram do norte trazendo aí seus instrumentos de matança. E aí, agora ele escolhe um inteiro, verso 2. Diz assim, ó, e entre eles, entre os 6 homens, 5 estavam só com o instrumento de matar, mas um deles estava com um tinteiro na mão, vestido de linho,
e trazia um tinteiro de escrivão. E eles entraram e se puseram na presença de Deus diante do altar. E a glória do Deus de Israel se levantou de cima do querubim, sobre o qual estava, e ao umbral da casa, e clamou ao varão vestido de linho, que tinha na mão, que tinha na cintura, o tinteiro de escrivão. E disse ele: passe agora pela cidade, passe por Jerusalém, e põe-lhes um sinal nas testas dos homens que gemem, que clamam por causa das abominações que se cometem no meio dela. Deus tem um povo, meus irmãos. Deus tem os Jonas, Deus tem os Moisés, Deus tem eu e você, que precisa clamar, que precisa pregar, que precisa falar para todo mundo que existe um Deus de justiça. Mas sabe qual é a característica principal desses homens de Deus aqui? É que eles choram ao ver essas maldades. Diz o livro de Mateus, não, o livro de Pedro, né, 2 Pedro, que diz que Ló sofria com os pecados de Sodoma. Por isso Deus livrou Ló da cidade de Sodoma, porque ele não estava satisfeito com as abominações que ali se cometiam. E Deus ainda usou Ló como instrumento dele para salvar aquelas pessoas. Deus queria 50 justos. Aí Abraão disse: Senhor, e se não tiver 50? Se tiver lá só 40, 45? Deus disse: eu salvaria a cidade por causa dos 40 justos. Senhor, se não tiver 45, se só tiver 40? Deus disse: salvaria a cidade pelos 40. E Abraão disse: Senhor, e se só tiver 30? Ah, Senhor, por favor, não fique irado comigo. Eu vou salvar a cidade pelos 30, Abraão. E Abraão disse: Senhor, mas se só tiver 20? Abraão, eu salvo a cidade pelos 20. Abraão disse: Senhor, e se só tiver 10? Oh, Senhor, eu salvo. O Senhor disse a Abraão: Abraão, eu salvo. Pare de insistir, eu salvo a cidade pelos 10. Só tinha um. Então Deus não podia salvar a cidade porque só tinha um. A promessa dele é: se tiver 10, eu salvo a cidade pelos 10. Agora só tinha um. Mas esse um de Deus, ele era a lâmpada de Deus ali. Diz o texto de Judas, diz o texto de 2 Pedro, que ele sofria por causa dos pecados daquele povo. Ele insistia diariamente, Ló insistia diariamente dizendo: gente, existe um Deus justo no céu, ele ama vocês, agora parem com o pecado. E o povo não quis. Então você vai dizer que Deus foi injusto em destruir Sodoma? Deus lutou com os sodomitas até a última hora e ainda prometeu que se houvesse 10 justos, por amor aos justos, ele salvaria todo mundo. Deus ainda não destruiu esse planeta, meus irmãos, por causa dos justos. Ele não destruiu ainda por causa dos santos, dos que amam a verdade, dos que têm o Espírito Santo. Agora, esses que têm o Espírito Santo, eles gemem, eles choram, eles vivem tristes por causa dos pecados desse mundo. E agora o Espírito Santo quer que ele seja o tinteiro de Deus para sair por aí, selando os filhos de Deus que estão nos 4 cantos desse mundo. Deus disse para o homem do tinteiro: saia pela cidade e sela na testa os filhos. Sela os meus filhos que estão aí gemendo, chorando, clamando por causa das abominações que se cometem no meio dessa cidade. Deus quer selar um povo. Deus quer selar eu e você. Não, Deus quer encher eu e você, para que eu e você leve agora o selo para outras pessoas. Deus quer converter uma igreja. Deus quer converter um povo, para que esse povo seja o instrumento, o tinteiro de Deus para levar o selo a outras pessoas, aos filhos de Deus que estão espalhados, perdidos por esse mundo tenebroso. Não quer você hoje, meu irmão, ser o tinteiro de Deus? Não quer você hoje ser o tinteiro de Deus, minha irmã? Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, muito obrigado porque o Espírito Santo não desiste de nós e dia a dia Ele insiste conosco para nos converter, para derramar sobre nós gotas do Espírito Santo, para que haja uma reforma espiritual em nossa vida, uma verdadeira reforma e reavivamento, a fim de que a tua igreja seja reavivada e haja uma igreja purificada pelo poder
do Espírito Santo, e aí essa igreja viva, abrasada pelo Espírito Santo, cheia do poder e autoridade do Espírito Santo, levar o selo a outras pessoas. E aí Deus separar os dele nesse mundo. Aí quem escolher o selo de Deus será salvo, quem escolher o selo do inimigo, o selo da mentira, estará do lado contra Deus, estará do lado da mentira e serão destruídos. Os 6 homens que vão destruir a cidade, é verdade, mas primeiro Deus quer selar um povo. Deus quer garantir que haja oportunidade para todos receberem o selo. Ô Senhor, dá a gente a oportunidade de levar esse selo a outras pessoas. Nós te adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém.